Oi, gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Vitafor pelo convite, né? É uma alegria enorme estar aqui. E é sempre uma oportunidade, essa troca que a gente tem de informação, né? Então, a palestra da Andréia, excelente. Estou até cansada já antes da minha de tanto acompanhar, porque é um fluxo enorme, né, de informações num pequeno período de tempo, mas acho que essa é a ideia, né? E o meu tema, então, é um tema que eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos, né? Principalmente com a parte de compostos bioativos, os alimentos, e eu quero explicar um pouquinho para vocês essa questão de antioxidantes. Por quê? Fazem uns 10 anos que eu trabalho esse tema, e tem muita confusão, né, de qual antioxidante é bom, qual não é, porque antioxidantes é um leque muito amplo de compostos. Então, esse comecinho da palestra, eu quero deixar isso bem claro, qual que é a diferença, qual que é o mecanismo de ação, para que a gente não erre muito feio com o nosso paciente, porque dá muita confusão. Então, eu fiquei bem feliz de ter essa oportunidade de tentar esclarecer um pouquinho isso, porque a gente não pode trabalhar antioxidantes como sendo uma entidade única, né? Então, tem muitas subclasses dentro disso, e se a gente não souber trabalhar com isso, a gente tem, muitas vezes, o efeito contrário daquilo que a gente quer, né? Então, o tema são intervenções nutricionais para a redução do estresse oxidativo e dano muscular, mas a gente vai ver em que situações que você tem que reduzir. Porque, como a Andréia colocou, nem sempre isso é interessante. Às vezes, o estresse oxidativo decorrente daquela atividade física tem que acontecer, porque ele vai justamente sinalizar para que você tenha uma resposta adaptativa, assim como da inflamação. Agora, por outro lado, se eu não faço absolutamente nada, eu posso levar uma lesão que o atleta não se recupera, e aí é prejudicial, né? Então, a ideia é como que eu fortaleço o meu atleta, meu paciente, para que ele tenha capacidade de se recuperar, né, sem causar uma lesão, entre aspas, digamos assim, irreversível, né? E se a gente pensa em qualidade de vida, o ideal é que a gente chegasse nessa situação, que é nem falta, nem excesso, né? Então, quando você pega num extremo aquele indivíduo sedentário, ele tem uma qualidade de vida reduzida. Por outro lado, quando você pega o excesso da atividade física, então, se a gente pensasse numa ultramaratona, tem uma prova, por exemplo, no deserto do Saara, que são 284 quilômetros correndo no deserto, né? Então, assim, você pode concluir que não é saudável, né? Que não existe nenhuma ferramenta no nosso organismo que consiga atenuar esse estresse oxidativo, esse dano muscular, né? Então, onde que a gente está? Eu vou trabalhar principalmente aqui, que seria o exercício moderado, até um pouco intenso, mas não o extremo, que é, muitas vezes, a situação do atleta. Até porque a gente não tem trabalhos publicados com atletas de alto rendimento. Nenhum atleta de alto rendimento aceita se sujeitar a um protocolo de estudo, fazer biópsia, não tomar suplemento, etc. Então, os estudos que a gente tem são com pessoas fisicamente ativas, treinadas, mas não são atletas de elite. Quando a gente pensa, então, na atividade física e nas espécies ativas de oxigênio, o principal local, né, onde elas são produzidas é nas mitocôndrias. O simples fato da gente estar respirando, a gente está produzindo radicais livres, espécies ativas de oxigênio. Então, lá no complexo 4, na membrana mitocondrial interna, você tem a redução do oxigênio à água, no metabolismo aeróbico. Nessa redução do oxigênio à água, ele não é uma etapa só. É o que a gente chama de redução tetravalente. O oxigênio recebe 4 elétrons, um de cada vez. E todos esses intermediários são ou radicais livres ou espécies ativas de oxigênio. Então, a gente não tem como não produzir radical livre. Mas o radical livre não é ruim. Ele faz parte do metabolismo da fisiologia normal, né? Quando a gente faz atividade física, o consumo de oxigênio pelas mitocôndrias aumenta em até 200 vezes. Então, esse vazamento de radicais livres se mantém na mesma proporção, mas em quantidade é muito maior. Por isso que a gente sempre relaciona o exercício aeróbico com um aumento na produção de radicais livres e de espécies ativas de oxigênio. Então, se a gente pensasse numa célula, no metabolismo normal, metabolismo aeróbico, são produzidas tanto espécies ativas de oxigênio, aqui, por exemplo, está o radical superóxido, peróxido de hidrogênio, quanto espécies ativas de nitrogênio. O foco aqui hoje vão ser as espécies ativas de oxigênio. A gente tem defesa enzimática e não enzimática para neutralizar esses radicais livres que são produzidos durante o metabolismo normal e durante a atividade física. Só que a gente tem que tentar potencializar essa defesa antioxidante para que a gente não entre no quadro que é conhecido como sendo o estresse oxidativo.
Então, aqui estaria representado um radical livre, que, por definição, é um átomo, uma molécula, que tem na camada de valência um elétron desemparelhado. O que é a camada de valência, para quem já esqueceu um pouquinho lá da química da quarta série? É a última camada que tem elétrons, né? Então, o que acontece? Quando você tem dois elétrons, e girando em spins contrários, um estabiliza o outro. Quando você tem um elétron sozinho, desemparelhado, ele não é estabilizado por nenhum elétron. Isso faz com que ele fique instável. E quem é instável é muito reativo. E o que esse elétron reativo faz? Ele quer se estabilizar a qualquer custo. Para ele se estabilizar, ele tem que roubar outros elétrons, conseguir seu par. Então, acontece o que a gente chama de uma reação em cascata, ou uma reação em cadeia, que seria análogo àquela brincadeira de dominó, que todo mundo já fez um dia, que você coloca um dominó do lado do outro, e aí, na hora que você empurra o primeiro, caem todos, né? Na reação de radicais livres, acontece a mesma coisa. A partir do momento que você forma um radical livre, esse radical livre, na tentativa de se estabilizar, vai atacar outras estruturas, que, se for dentro do nosso organismo, vão ser proteínas, vão ser lipídios, ácidos graxos e assim por diante. Agora, os radicais livres são formados o tempo todo. A gente não conseguiria viver sem eles. Então, por definição, o radical livre não é ruim, é fisiológico. Se você neutralizasse toda a produção de radicais livres, você morreria, não existiria metabolismo aeróbico. O que é ruim? O estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo não é sinônimo de radical livre. Estresse oxidativo é uma condição na qual a produção de oxidantes está muito maior do que a defesa que a gente tem contra esses oxidantes. Então, se a gente pensar isso no estilo de vida, não é tão difícil chegar nessa condição. Por quê? Vários fatores contribuem para que você tenha aumento da produção de radicais livres. Um deles é o estresse, a poluição, a falta de sono, a má alimentação e assim por diante. Então, se você pensar, talvez você esteja um pouquinho melhor aqui, mas se você pensar no indivíduo que mora em São Paulo, né, você tem todos esses fatores juntos. Então, o paciente já chega na consulta com uma qualidade de vida muito ruim, o sono muito restrito. E a melatonina, por exemplo, ela regula a síntese endógena de todos os antioxidantes, né? Então, se o paciente não dormir direito, todas essas intervenções aqui vão estar muito atenuadas, não vão ter o mesmo efeito, porque o carro-chefe dos antioxidantes, que é a melatonina, não está sendo produzida. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Na regulação do ritmo circadiano, que horas o paciente dorme, quando que ele acorda, como que se alimenta, o estresse, porque não existe nenhum antioxidante que isoladamente vai resolver o problema. Então, enquanto a gente não pensar de uma forma um pouquinho mais ampla, que é estilo de vida, o problema não é resolvido. E quais são os tipos de defesa que a gente tem? Então, eu peço que vocês tentem entender isso, porque é o principal, para que a gente saiba como atuar ou como não atuar, né? Então, a gente tem, basicamente, as enzimas antioxidantes, e os minerais funcionam como cofatores para as enzimas antioxidantes. As vitaminas antioxidantes, que são quelantes diretos de radicais livres, e os compostos bioativos, que é a área que eu mais gosto de estudar, mas é uma área relativamente nova. A gente tem muitos dados, mas bastante iniciais, eu diria assim. A gente consegue falar algumas coisas, não dá para afirmar muita coisa. E o mecanismo de ação deles é bem diferente. E eu vou mostrar um pouquinho cada mecanismo de ação para que vocês entendam aonde que a gente atua quando entra com uma vitamina antioxidante, com um mineral antioxidante ou com um composto bioativo. Na célula, tudo isso acontece junto, mas a gente precisa estudar isso separado para conseguir entender. Então, primeiro, eu coloquei a defesa antioxidante enzimática. Então, aqui a gente tem, está faltando um elétron, esqueci de colocar, mas seria o radical superóxido, e a enzima que atua nesse radical superóxido é superóxido dismutase. A superóxido dismutase, para funcionar, precisa de cofatores, que são o cobre e o zinco, quando é isoforma citoplasmática, e o manganês para isoforma mitocondrial. Vejam que, nessa primeira reação, você troca 6 por meia dúzia, porque você troca um radical livre por uma espécie reativa de oxigênio. Se parar por aqui, não adianta nada. Isso tem, obrigatoriamente, que continuar. A próxima enzima que vem pode ser dois caminhos, né? Na verdade, os dois acontecem simultaneamente. O peróxido de hidrogênio pode ser reduzido à água, por ação da catalase, e a catalase é uma M-proteína, ou seja, ela é dependente de ferro, ou ele pode ser reduzido à água por ação da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase é dependente de selênio. Quem doa elétrons nessa reação é a glutationa. E a glutationa é um tripeptídeo de síntese endógena, o que vem pronta de alguns alimentos também, como, por exemplo, o abacate. Então, a gente sintetiza a glutationa
a partir de glicina, glutamato e cisteína, a partir desses 3 aminoácidos. Então, a glutationa cede elétrons, ela se dimeriza, só que, para que esse ciclo continue, ela precisa ser reduzida novamente. Quem faz esse processo de redução é a glutationa redutase, que é dependente de riboflavina, que faz parte do núcleo do FAD. Aqui, de novo, alguém tem que ceder elétrons. A gente sempre fala de parzinho redox. Se alguém está sendo oxidado, alguém precisa ser reduzido. Quem cede elétrons é o NADPH. E esse NADPH ele é sintetizado na via das pentoses fosfato, que, como todas as vias oxidativas, é dependente de magnésio, porque na célula o magnésio sempre está complexado com ATP. Então, quando a gente fala de minerais, eles não atuam diretamente no radical livre. Eles são cofatores das enzimas que atuam nos radicais livres. Então, vejam que, para simplesmente neutralizar o superóxido, a gente precisa de cobre, zinco, manganês, selênio, ferro, B2 e magnésio. Então, a gente precisa pensar na defesa antioxidante como sendo muito mais amplo do que simplesmente vitamina C e vitamina E. Vitamina C e vitamina E, se a gente pensasse no elefante, seria um dente do elefante. Tem muito mais a pensar do que isso. Então, quando a gente pensa em minerais antioxidantes, essa é a ideia. A gente não pode deixar de pensar no seguinte: enzimas têm um gene no seu DNA. E a gente precisa estimular o quê? A expressão dessas enzimas. E como é que você vai estimular no DNA, na região promotora, que essas enzimas sejam expressas? Isso eu já vou mostrar para vocês. Então, no primeiro momento, você tem que estimular a expressão da enzima e depois ter o cofator para que essa enzima possa, de fato, agir. Então, aí seria o quê? A defesa antioxidante enzimática. Agora, a gente vai para um outro mecanismo, que é a defesa antioxidante não enzimática, que é o que a gente está mais acostumado, na verdade, que são as vitaminas. O mecanismo aqui é outro. O que a vitamina faz? Ela cede o elétron diretamente. Então, o radical livre tem um elétron faltando, certo? Ela cede o elétron e neutraliza esse radical livre. Só que não é tão simples assim. Por quê? Veja que aqui a gente tem o radical livre, o alfa-tocoferol, na forma reduzida, cede o elétron, e o radical livre é inativado. Resolveu o problema do radical livre. Criou outro problema. Por quê? O alfa-tocoferol se transforma na forma radicalar, que é o radical alfa-tocoferil. Então, você resolve um problema e cria outro. Quem vai regenerar a forma reduzida da vitamina E? O ácido ascórbico, a vitamina C. Então, a vitamina C cede o elétron, regenera a forma reduzida do alfa-tocoferol, mas gera um radical livre no processo, que é a forma radicalar da vitamina C. Então, elas atuam em conjunto. Mas, se você der só vitamina C e vitamina E para um paciente em grandes quantidades, você provavelmente aumenta o estresse oxidativo em vez de reduzir, porque você forma a forma radicalar desses compostos. Quem, de fato, vai concluir esse ciclo é a glutationa. Então, antes de pensar em vitamina C e vitamina E, a gente tem que pensar em glutationa, porque, se os níveis de glutationa não estiverem adequados, a suplementação é ou ineficaz ou prejudicial. A glutationa cede elétron, forma a forma reduzida do ácido ascórbico novamente, com a vantagem que ela se dimeriza. Então, quando você tem duas glutationas, ela se oxida, ela forma um complexo da própria glutationa e fecha o ciclo, ou seja, não produz um outro radical livre no processo. Mas vejam que as defesas, né, das vitaminas e dos minerais, elas estão juntas, porque essa reação aqui é catalisada pela glutationa peroxidase, que é uma enzima que é dependente de selênio. Então, a gente separa para conseguir entender, mas na célula acontece tudo junto, né? E a nossa terceira linha de defesa seriam os compostos fenólicos, que estão dentro da classe de compostos bioativos, né? O que a gente conhece hoje sobre os compostos fenólicos? Alguns anos atrás, eu diria isso para vocês, né? Eles têm vários grupos hidroxila, e esses grupos hidroxila ele pode ceder o elétron, que seria basicamente ceder o hidrogênio, para inativar o radical livre, que é essa reação que vocês estão vendo aqui. Então, seria como uma ação análoga à ação das vitaminas antioxidantes, que é ceder o elétron e inativar. Com a vantagem de que os compostos fenólicos têm vários grupos hidroxila. Então, teoricamente, essa ação seria maior. Isso é verdade somente in vitro. Por quê? Porque, quando você consome um alimento fonte de compostos bioativos, então, frutas vermelhas, um suco, o que for, chá, né, a concentração sérica desses compostos fenólicos é absurdamente baixa quando comparada à concentração que você atinge em vitaminas. 2, 3 ordens de grandeza inferior. Então, se isso daqui acontecer em alguma estrutura celular sua, não representa nada, porque a quantidade é extremamente baixa. A gente está falando de micromolar. Então, essa ação
direta, independente da quantidade de fitoquímicos que você ingira, não acontece. Então, não vale a pena consumir, né? Será que é assim? Não, na verdade, vale muito mais a pena, porque o mecanismo é outro, né? Eles funcionam ativando vias de sinalização intracelular. É como se fosse, claro que não é, né? Mas é como se fosse uma ação hormonal. Ou seja, ele se liga em algum receptor, ativa uma cascata de transdução de sinal, que muitas vezes se dá por fosforilação, e modula a expressão gênica, que vai aumentar a síntese, por exemplo, de enzimas antioxidantes. Então, a ação dos citoquímicos ela não é uma ação quelante direta. Isso só acontece in vitro. Mas ela é uma ação indireta para que você consiga se proteger melhor. E a gente vai ver que o exercício físico, principalmente o exercício físico aeróbico, tem esse mesmo efeito. Então, vejam como que funciona, colocando um pouquinho mais de nomes, aqueles quadradinhos todos do slide anterior. Você consome um determinado flavonoide. Vou mostrar um estudo clínico onde isso acontece em doses nutricionais. Então, isso não é somente um mecanismo teórico. A gente já tem comprovação para isso. Você consome um flavonoide, e aí esse flavonoide, algum metabólito ativado desse flavonoide, a gente ainda tem vários pontos de interrogação aqui, estimulam proteínas quinases que são translocadas ao núcleo e estimulam o que a gente chama de elementos de resposta antioxidante. Uma vez que você estimula esses elementos de resposta antioxidante, aumenta a síntese endógena de enzimas antioxidantes e de proteínas que estão envolvidas no metabolismo oxidativo. Então, quando você tem a resposta adaptativa ao treinamento de endurance, a gente está falando o quê? Basicamente de PGC1-alfa, e metabolismo oxidativo aumentado, ou seja, proteínas mitocondriais. Então, toda essa é uma resposta que você tem quando você consome um fitoquímico e quando você faz atividade física. Vejam que a resposta é muito parecida, né? E quais seriam, então, as intervenções nutricionais para a gente conseguir otimizar as nossas próprias defesas nessas situações aqui, tanto de estresse oxidativo quanto de dano muscular, né? O que fazer e o que não fazer? Então, eu mostrei para vocês que a gente tem essas 3 linhas de atuação, que seriam, basicamente, as enzimas antioxidantes, as vitaminas antioxidantes e os compostos bioativos, e como que a gente pode trabalhar para otimizar os mecanismos de defesa do paciente. Eu comecei com o que não fazer. E aí eu termino com o que fazer para a gente acabar de forma um pouquinho mais positiva a palestra, né? Porque acabar só falando o que não é para fazer não constrói muito. Mas é importante falar também, para que a gente não faça coisa errada. Então, acho que os dois pontos de vista são essenciais, né? E como que as evidências estão caminhando ao longo dessa última década, que foi muito produtiva nesse sentido. Foi meio que uma mudança de visão em relação aos antioxidantes. Então, a gente está caminhando nessa direção aqui, né? De, sim, suplementar vitaminas antioxidantes para um número muito grande de evidências que fala não suplementar. Vejam o seguinte, aqui a gente está falando única e exclusivamente de vitaminas antioxidantes. Então, não considerem que essa informação aqui é válida para qualquer antioxidante, porque a gente viu que as categorias são muito diferentes, tá? Então, o que eu vou mostrar nos próximos slides é válido somente para vitaminas antioxidantes, né? Se a gente pensar um pouquinho na linha do tempo, se vocês forem na literatura de 1971 a 2007, vocês vão encontrar, basicamente, um perfil de estudos, que é o seguinte. Você faz um protocolo de atividade física que aumente o estresse oxidativo, então pode ser corrida, pode ser ciclismo, pode ser natação, e você suplementa antioxidantes, vitamina C e vitamina E, os dois juntos, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, então um mix de antioxidantes, e avalia biomarcadores de dano. Então, pode ser um marcador de peroxidação lipídica, como malondialdeído, F2-isoprostano, um marcador de ataque ao DNA, como 8-desoxiguanosina, razão glutationa reduzida, glutationa oxidada, e assim por diante. Então, esse era basicamente o protocolo. Induz aumento de radical livre, suplementa e vê se diminuiu o estresse oxidativo ou se não diminuiu. E aí, o que a gente concluía? A gente não, principalmente a conclusão do estudo, né? Se aumentou o estresse oxidativo é ruim, se diminuiu é bom, se não modificou não teve efeito. Essa era a conclusão, né? Até 2007. Em 2008, e esse foi o marco, né? Apesar de que a gente já tinha algumas evidências antes disso, mas a gente, de certa forma, ignorou, Gomes Cabreira fez um trabalho bastante original que foi além disso. Ele falou, tá bom, aumenta, não aumenta, diminui, os resultados são muito misturados na literatura. Eu não quero mais saber isso, eu quero saber o que a suplementação de antioxidantes faz na resposta adaptativa. Porque aumentar ou diminuir malondialdeído de forma aguda
talvez não signifique nada, né? Será que a gente está olhando para o marcador certo? Mas foram mais de 30 anos, né, de pesquisa nesse sentido, que, do meu ponto de vista, não levou a nada. O que Gomes Cabreira fez? Ele falou, vamos suplementar a vitamina C em indivíduos treinados e não, e vamos olhar a resposta adaptativa ao treinamento, para ver o que a vitamina C faz. E eles mostraram um dado muito interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Eles olharam aqui a expressão da superóxido dismutase mitocondrial e da glutationa peroxidase, que são enzimas antioxidantes. O que eles viram? O indivíduo não treinado, está nesse gráfico aqui, a partir do momento que o indivíduo treina, você tem um aumento significativo na expressão da superóxido dismutase. Isso mostra o que para a gente? Uma resposta adaptativa, ou seja, aquele indivíduo que está treinado, ele consegue se proteger mais do estresse oxidativo. Melhorou. Só que aquele grupo que treinou e suplementou não teve essa resposta adaptativa. Ele falou, puxa, então eu suplementar a vitamina C cortou o efeito benéfico do exercício. Quando eles olharam a expressão de glutationa peroxidase, eles viram exatamente o mesmo perfil de resposta, ou seja, o treinamento teve um efeito benéfico, aumentou a expressão da glutationa peroxidase, mas o treinamento com a suplementação não teve esse efeito. E esse foi o primeiro trabalho que acendeu o sinal vermelho. Falou, espera aí, a gente está fazendo a coisa errada. Vamos ver o que isso faz. Com algumas críticas, foi o primeiro trabalho, só vitamina C, então a gente não sabe muito bem até que ponto dá para considerar isso, mas esse trabalho provocou muitos outros, e depois de 2008, se vocês acompanharem a literatura, veio uma sequência de trabalhos que mudaram a pergunta. Então, vamos olhar agora a resposta adaptativa, em vez de olhar simplesmente o marcador de estresse oxidativo. Em 2009, Risto e colaboradores fizeram um desenho parecido, só que, em vez de suplementar só vitamina C, eles suplementaram vitamina C mais vitamina E. Olharam outros marcadores, usaram técnicas um pouquinho mais avançadas, mas chegaram exatamente à mesma conclusão. Vejam o seguinte, o grupo que não suplementa tem aumento na expressão de PGC1-alfa, que leva a aumento de biogênese mitocondrial. O grupo que treinou mais suplementou não teve esse mesmo aumento. Então, eles olharam em vários marcadores, pipargama, PGC1-alfa, em indivíduos que anteriormente não eram treinados ou indivíduos que já eram treinados, mas, independentemente do nível de treinamento do indivíduo, foi a mesma resposta. Isso em 2009. Em 2011, então, aqui eu dei um forward na linha do tempo, para a gente não ficar 5 dias aqui falando disso, já haviam 23 estudos publicados, então, vocês veem que o volume de literatura aumentou bastante, depois dessa provocação inicial, que mostravam que a suplementação de antioxidantes interfere com a resposta adaptativa. Então, eles falaram, espera aí, agora que a gente está olhando a coisa certa, talvez essa não seja a melhor estratégia. Em 2014, fizeram um estudo com corredores, esse aqui foi o maior N que eu vi nesse tipo de estudo, foram mais de 100 indivíduos, que basicamente correram e suplementaram com vitamina C e vitamina E. E aí, o que eles viram, o próprio título do trabalho já mostra para a gente. A suplementação com vitamina C e vitamina E piora a resposta adaptativa ao treinamento de endurance. Então, foi um estudo duplo cego, randomizado e controlado por placebo. Em 2015, a gente tem a publicação desse livro, que vocês podem baixar, quem tiver interesse no tema, é gratuito, tem a versão em PDF, basta vocês colocarem esse nome aqui, que é, na verdade, uma revisão de tudo que se tem publicado até 2015, né, sobre recomendações de consumo de vitamina C e vitamina E, com base em 98 estudos selecionados. Então, aqui a gente já tinha 98 dados para ver o que fazer, o que não fazer. É interessante que vocês leiam, mas eu trouxe aqui as principais conclusões desse livro, que são as seguintes. O requerimento de vitamina C e vitamina E aumenta de 100% a 200% com exercício. Então, você precisa mais? Sim. Né? Não é que a gente não precisa da vitamina antioxidante, a gente precisa. Só que essas quantidades é possível atingir com uma dieta bem elaborada e diversificada. Na verdade, a vitamina C é o mais fácil. Né? Quando você faz uma dieta, chegar no 100% da vitamina C é muito fácil. Né? Lembrando que ela é hidrossolúvel, então esse consumo tem que ser passado ao longo do dia. Né? Não pode ser em dose única. Não há dados convincentes para recomendar a suplementação de antioxidantes às vitaminas. Altas doses interferem com a resposta adaptativa e trazem efeitos potencialmente adversos. Altas doses de suplementação. Tá? Até hoje, a gente não tem nenhum estudo mostrando que a dieta rica em antioxidantes seja prejudicial. Então, não precisa, não deve
tirar antioxidantes da dieta. Eles têm que vir, a gente precisa deles. O que não é interessante é suplementar altas doses das vitaminas isoladamente, né? Aí a pergunta é, por quê, né? O que está acontecendo? Qual é o mecanismo que está por trás disso, né? Então, o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você faz o exercício, aqui eu estou falando especificamente do exercício aeróbico, você aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, principalmente, não somente, mas principalmente pelas mitocôndrias. Esse aumento da produção de espécies reativas de oxigênio ativa fatores de transcrição que são redox sensíveis, ou seja, que sentem essa mudança no estado celular sendo um pouquinho mais para o oxidado do que para o reduzido. Esses fatores de transcrição chegam ao núcleo, se ligam àqueles elementos de resposta antioxidantes e ativam a expressão das enzimas antioxidantes. Ou seja, quando você tem um certo dano, você se protege desse dano. Então, você tem uma resposta na sinalização por essas espécies reativas de oxigênio. Se você entra com os antioxidantes, você bloqueia essa resposta benéfica. É mais ou menos o que a Andrea colocou com inflamação, né, que ela falou, quando você tem um treinamento com sobrecarga, você gera todo um aumento de marcadores inflamatórios, e se você toma um anti-inflamatório, você não tem resposta adaptativa. É a mesma coisa, só que aqui a gente está pensando em PGC1-alfa, em resposta de endurance e antioxidante. Então, o mecanismo aqui não é via inflamação, é via radicais livres. Uma outra forma de ver isso, um outro conceito, é o conceito de mito-hormese. O que vem a ser isso? Você faz atividade física, essa atividade física leva a um aumento transitório nas espécies reativas de oxigênio. Vejam que isso é muito diferente de falar que é um paciente que está estressado o dia inteiro. É naqueles 40 minutos, 1 hora da atividade física, né? Esse aumento transitório de espécies reativas de oxigênio leva à indução de genes alfa, PGC1-alfa, bipar, superóxido dismutase 1 e 2, glutationa peroxidase. Em decorrência disso, aumenta a sensibilidade à insulina e a defesa endógena contra espécies reativas de oxigênio e diminui o risco de diversas patologias. Então, em outras palavras, quer dizer que um pouquinho de insulto é bom. Então, você tem uma agressão pequena, você se protege dessa agressão e você fica mais protegido contra agressões subsequentes, né? Agora, se você entra com antioxidantes justamente aqui, no momento da agressão, toda essa resposta ela deixa de acontecer. Então, na atividade física, é que eu estou falando exclusivamente na atividade física, não estou falando de patologia, né? Cada caso é diferente. Na atividade física, em indivíduos saudáveis, você não deve suplementar vitaminas antioxidantes C e E. A literatura está bastante consistente nesse sentido, né? Tá, então, o que fazer? Eu não vou suplementar as vitaminas antioxidantes. Será que tem alguma coisa que eu possa trabalhar, né? Uma opção, ainda bastante cedo para concluir algo, mas vou mostrar um pouquinho do que a gente já tem, é trabalhar com os compostos bioativos. Por quê? Os compostos bioativos eles atuam de forma diferente. Como eu mostrei para vocês, o problema da vitamina é a ação quelante direta e corta a sinalização. Mas, como a gente viu, os compostos bioativos não têm essa ação quelante direta porque a concentração sérica é muito baixa. Então, eu não tenho o risco de cortar a sinalização benéfica, pelo menos em doses baixas. E eles estimulam a síntese das nossas enzimas antioxidantes. Então, você está trabalhando em uma outra fonte. Não dá para comparar vitamina antioxidante com composto bioativo. O mecanismo de ação é muito diferente, né? E aqui a gente entra num outro conceito, quando a gente entra em compostos bioativos, que é xenormese. A xenormese é um pouquinho mais confortável. Por quê? Na mito-hormese, o estímulo quem recebe é você. Você recebe agressão e você se protege. Na xenormese, essa agressão vai acontecer na planta. Ela vai sofrer estresse biótico ou abiótico. Então, no caso da alimentação, o que a gente pensa? Na agricultura orgânica, você tem fatores estressores muito maiores, por isso que aumenta a produção de fitoquímicos. A planta, quanto mais estresse ela sofrer, maior vai ser a quantidade de fitoquímicos que ela produz, porque os fitoquímicos são compostos do metabolismo secundário de plantas, fazem comunicação com micro-organismos. Quando você consome esses fitoquímicos, de alguma forma, o organismo sente que houve estresse. Só que o estresse não foi para você, foi para a planta. E estressa um pouquinho o nosso organismo também, porque o nosso organismo enxerga o fitoquímico como xenobiótico. Ele não enxerga como algo bonzinho que vai melhorar. Não, ele enxerga como xenobiótico, entra na mesma via de detoxificação que qualquer xenobiótico entra, só que em pequena quantidade. Então, essa pequena quantidade estimula a nossa proteção. Então, é um conceito bastante parecido, ou seja, aconteceu uma agressão, a gente se protege, e se protegendo,
fica mais forte, é um novo insulto, né? O que a gente tem aqui é que existem muitas diferenças interindividuais em relação ao metabolismo de compostos bioativos. Isso quer dizer o quê? Então, eu trabalho, por exemplo, com suco de laranja. Se eu dividir essa sala na metade, der 500 ml para metade da sala e placebo para outra, dentro do grupo que tomou, eu posso ter concentrações de 50 a 500 micromolar de flavononas do suco, por exemplo. Ou seja, você chegar numa dose ideal para todo mundo é praticamente impossível, porque entre os indivíduos as concentrações séricas mudam absurdamente. E uma vez que você ingere um fitoquímico, ele tem várias rotas possíveis, né? Então, ele pode ser simplesmente absorvido. Vejam que eles entram em via de detoxificação. A ideia do nosso organismo é mandar embora, né? E ele pode simplesmente ser inativado. O que sobra aqui cai na circulação portal. Uma vez que ele chega ao fígado, ele vai entrar fase 1, fase 2 de novo. O que pode ser inativado e vai ser excretado pela bile. Somente o que conseguir resistir a essa metabolização vai, de fato, chegar no tecido e ter alguma ação no tecido. Agora, você pode ter um fitoquímico que nem absorvido é, que passa reto, mas tem um efeito benéfico na microbiota. E, via efeito na microbiota, você consegue um efeito sistêmico também. E aqui você tem algo análogo ao que a gente poderia falar com o metabolismo da cafeína, por exemplo. Você tem metabolizadores rápidos e metabolizadores lentos. Aqui também. Um metabolizador rápido manda tudo embora e não tem efeito tão benéfico. Um metabolizador lento não consegue inativar tanto e tem efeito benéfico. Então, entre os indivíduos, isso é muito variado. Então, a gente está muito longe, infelizmente, de ter uma dose que funciona para todo mundo. Isso é muito trabalho individual no consultório para ver o que vai funcionar para um paciente. E aí você consegue descobrir mais ou menos, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Você entra com o fitoquímico, estimula os elementos de resposta antioxidantes no nosso DNA, isso estimula a síntese de enzimas antioxidantes e aí diminui a produção de radicais livres de espécies ativas de oxigênio durante o exercício, né? E aqui eu tentei selecionar, tem muita coisa na literatura, mas eu deixei de lado o que é animal, eu trouxe aqui só um exemplo com animal, trouxe só estudo clínico e priorizando dose nutricional, para a gente ver se isso é possível de fazer, né? Isso aqui é uma colega minha, Vilma Panza, que trabalha muito nessa linha, né, de alimentos funcionais antioxidantes, e ela fez um trabalho muito interessante com chá verde, né? Então, eram indivíduos que faziam treinamento de força e eles tomaram 3 xícaras de chá verde por dia. Se vocês olharem a literatura com chá verde, ela é bastante vasta, mas a maior parte é com suplemento, né, com extrato de chá verde. Como esse é com a bebida, eu achei mais interessante. E aí, o que ela olhou? Ela fez um protocolo de exercício, aqui a gente tem o grupo controle, antes do exercício, 1 minuto e 15 minutos depois. O grupo que tomou chá verde teve redução de marcadores de peroxidação lipídica, hidroperóxidos lipídicos, que indicam ataque às membranas celulares. Essa redução foi significativa, né? Antes do exercício, 1 minuto e 15 minutos depois. Quando ela olhou a creatina quinase sérica, ela viu o mesmo perfil de resposta, que é indicativo de dano muscular, né? No grupo controle e no grupo que consumiu o chá verde, houve redução 1 minuto após o exercício. Agora, o resultado mais interessante, na verdade, foi esse, né? O que ela viu? O grupo que consumiu o chá verde teve aumento nos níveis sanguíneos de glutationa reduzida. E aí você fala, mas não tem precursor de glutationa no chá. Por quê? Precursores de glutationa são aminoácidos, né? O caminho mais direto é suplementar N-acetilcisteína, já que a cisteína é o aminoácido limitante na síntese da glutationa. Aí você dá chá verde, que não tem quantidade significativa de cisteína, nem de glicina, nem de glutamato, e aumenta a glutationa. Então, o que isso mostra para a gente? Que isso está estimulando a síntese endógena. Por quê? A gente tem a síntese endógena a partir da ação de uma enzima, que é gama-glutamilcisteína sintetase. Ela faz a síntese a partir da glicina, do glutamato e da cisteína. Quando você entra com catequinas do chá verde, você estimula a expressão dessa enzima e você aumenta a sua síntese endógena. Então, existem vários caminhos para a gente aumentar a glutationa e não somente entrar com a N-acetilcisteína. Então, isso eu achei muito interessante, porque foi uma dose nutricional, né? Foram 3 xícaras por dia, a gente consegue trabalhar com isso. O chá verde, como eu mostrei naquele slide anterior, assim como todos os fitoquímicos, tem uma variedade muito grande de indivíduo para indivíduo. E aí tem uma informação que, na verdade, eu acho que ainda não está publicada, mas que um pesquisador passou para a gente, que trabalhava com chá verde, ele falou o seguinte:
quando as mulheres tomam chá verde, aquelas que se sentem muito mal, têm enjoo, náuseas, etc., tem efeito benéfico do chá verde, né? E aquelas que não sentem absolutamente nada, não tem efeito benéfico. Então, talvez o passar mal ou náuseas indica se é um metabolizador rápido ou um metabolizador lento. Isso não ajuda a gente muito no consultório, né? Você já pensou? Você pergunta para o paciente, você passa mal quando toma chá verde? Passo, então toma. Vai falar, puxa, né? Eu acho que a doutora não prestou atenção na minha resposta, né? Então, deixa a gente meio no limbo, mas eu passo a informação para vocês, vocês veem como que vão lidar com isso, né? De qualquer maneira, o resultado foi interessante, né? Eu trouxe aqui um pouquinho da erva mate, acho que não é tanto hábito de vocês aqui, mas a gente toma bastante no Sul. Se você for para Porto Alegre, por exemplo, na forma de chimarrão, né? Santa Catarina, Paraná e Sudeste, por exemplo, São Paulo, a gente toma mais na forma de chamate, que é a mesma erva, mas é tostada. Aí você pode fazer a bebida fria e tem, inclusive, já na forma de pó solúvel para preparo, né? E é muito saboroso. E a Vilma fez um trabalho usando esse chá liofilizado, né? Em uma quantidade baixa. Então, ela utilizou o produto comercialmente disponível, não tem nenhum conflito de interesse aqui, mas é aquele da Mate Leão, não sei se vocês conhecem, né, que você prepara a bebida solúvel. Então, ela fez nessa concentração, que é 1 grama para 200 ml de água gelada, sem açúcar ou sem adoçante. E foi o que a gente chama de desenho experimental cruzado. Quer dizer o quê? Que os participantes fazem os 2 tratamentos, o tratamento com o princípio ativo e com o placebo, porque aí você tem um poder estatístico maior. Você compara aquela pessoa nos 2 tratamentos, você quebra um pouquinho o efeito da individualidade bioquímica de cada um. Ela fez um protocolo de exercício excêntrico, que foram 3 séries de 20 repetições, ao máximo. Então, eu até tirei essa observação do artigo, que ela falou, os participantes foram verbalmente encorajados para fazer a força máxima. E aqui está a tabela mostrando a composição desse chá. Então, ele é riquíssimo em compostos fenólicos, aliás, como qualquer chá, e café, então, café, o chá mate, etc., são riquíssimos em compostos fenólicos. Só que as subcategorias dos compostos fenólicos são diferentes nessas bebidas, né? Então, concentração muito alta de compostos fenólicos, todos esses aqui são subclasses dos compostos fenólicos totais, inclusive o ácido gálico e cafeico, que estão presentes também no café. Essa aqui foi um gráfico que ela fez de biodisponibilidade, mostrando, então, que foi, de fato, bem absorvido e aumentou o teor de fenólicos totais circulantes. E esse dado, o que ela mostrou aqui? Quando ela olhou força isométrica, então, aqui foi pré-exercício, aqui foi a diminuição da força isométrica no pós-exercício, não houve diferença entre o grupo chá e o grupo placebo. Vejam que os 2 tiveram a mesma redução. Só que, quando ela olha a recuperação dessa força, houve uma diferença no período inicial. Então, nas primeiras 24 horas, o grupo que tomou chá teve uma recuperação melhor do que o grupo placebo. E já no período mais tardio, de 48 a 72 horas, não houve mais diferença entre os grupos. Então, se coloca que essa intervenção poderia ser interessante quando você tem que ter uma atividade física subsequente logo em seguida. Porque, se um dia depois você se recuperou melhor, em pessoas que fazem treinamento seguido, ou pensando mesmo num atleta, você poderia ter um treinamento melhor no dia seguinte. Então, esse resultado é potencialmente benéfico. Um outro dado muito interessante, que, de certa forma, se parece com o do chá verde, foram os níveis de glutationa circulantes. Por quê? No grupo chá mate, ela se manteve constante durante todo o período. E, no grupo controle, houve uma redução significativa da glutationa com o exercício, né? Então, isso sugere para a gente, provavelmente, essa lista vai aumentar, né? Que, para quem faz atividade física de modo contínuo, o consumo do chá é capaz de manter a glutationa constante. E, como eu mostrei para vocês no comecinho da palestra, é a glutationa que fecha a defesa antioxidante, tanto enzimática quanto não enzimática. Então, é o primeiro antioxidante que a gente tem que levar em conta, né? Então, essas foram as principais conclusões. O consumo de chá mate aumentou os níveis sanguíneos de antioxidantes e melhorou a recuperação da força 24 horas após o exercício. Desculpem. Uma recuperação mais rápida, no primeiro dia após o exercício excêntrico, tem efeito importante na realização do exercício ou treinamentos subsequentes. E o chá mate pode ser uma opção interessante para praticantes de atividade física. Um que está sendo muito estudado, quem foi em algum congresso de nutrição esportiva esse ano já deve ter ouvido falar alguma coisa, é a cereja amarga. Por quê? A cereja amarga ela é riquíssima em antocianinas, que são os pigmentos que dão essa cor vermelho,
arroxeada a maior parte das berries, né, das frutas pequenas avermelhadas, e tem ação tanto antioxidante quanto anti-inflamatória. Nesse trabalho aqui, foram 23 indivíduos saudáveis, e eles consumiram extrato de cereja ou placebo durante 10 dias, e fizeram 10 repetições a 70% de uma repetição máxima. E aí, o que eles viram? Quando eles acompanharam índices de dor muscular, né, o grupo que consumiu cereja teve redução significativa da dor muscular. Aí você fala, bom, isso não necessariamente é bom, né? Como que a gente interpreta? O que ajuda a gente são esses dados aqui, porque eles viram que nesse grupo reduziu o cortisol, reduziu o TGO e TGP, reduziu citocinas pró-inflamatórias, mas aumentou as anti-inflamatórias. Então, se a gente tivesse só uma classe de citocinas, ficaria difícil chegar à conclusão se foi bom ou se foi ruim. Mas, com esses resultados, aparentemente, a intervenção foi benéfica, né? Tem alguns estudos também, eu acabei não colocando aqui, porque a ideia não era falar de performance, mas eu posso falar rapidamente, se alguém tiver interesse. Teve um estudo que usou o mesmo protocolo, 480 miligramas de extrato de cereja, só que em corredores. E aí eles fizeram um teste de meia maratona. Então, eles faziam a suplementação, depois o teste era a competição, e eles viram uma melhora também na performance, que foi de 13% mais rápido. Então, aparentemente, ela tem efeito não somente no exercício de força, mas no exercício de endurance também, né? Aqui eu trouxe também um trabalho que colocou a questão dos carotenoides. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é a estrutura química do composto. Quando a gente fala em carotenoides, eles são lipossolúveis. Vocês podem ver a quantidade de grupos aqui, hidrocarboneto. Isso quer dizer que eles atuam no ambiente lipídico, basicamente membrana celular. E quando a gente pensa na diferença entre compostos hidrossolúveis e os lipossolúveis, isso fala para a gente com que frequência eles precisam ser consumidos na dieta. Então, os hidrossolúveis, a gente pensando numa vitamina C, por exemplo, ou mesmo nos compostos fenólicos, que são hidrossolúveis, eles têm que ser ofertados várias vezes ao dia, porque o tempo de meia-vida é de, no máximo, 6 horas. Então, você teria que colocar, por exemplo, no café da manhã, no lanche da tarde, ou no café da manhã, almoço, lanche da tarde. Então, você tem um ciclo, uma meia-vida que é muito mais curta. Quando a gente pensa nos compostos hidrofóbicos, então aqui entrariam basicamente os carotenoides e as vitaminas lipossolúveis, como vitamina E, vitamina A, eles têm um tempo de meia-vida muito maior. Então, se você consegue colocar, por exemplo, um licopeno biodisponível, e aí tem que ter gordura junto, senão não absorve, né? 1, 2 vezes por semana, você consegue manter as concentrações séricas elevadas a semana inteira, tá? Então, isso vocês têm que considerar. Não tem que trabalhar na dieta tudo várias vezes por dia. Você pode colocar o hidrossolúvel várias vezes ao dia e o lipossolúvel 2 vezes por semana, por exemplo, contanto que esteja biodisponível, né? Então, se a gente falar licopeno de tomate, tem que ser molho, tem que ter gordura, tem que ter calor, enfim, todos os fatores que possibilitam ou melhoram a sua absorção. E esse trabalho eles fizeram com carotenoides do tomate. Suplementaram 11 miligramas de licopeno, fitoeno e fitoflueno durante 4 semanas de noite com o jantar. Então, sem gordura, a absorção não acontece. E aí fizeram um protocolo, que foram 2 horas de corrida, 30 minutos em descida, com inclinação de 10%. Aí, o primeiro ponto que eles avaliaram foram as concentrações plasmáticas de carotenoides. Então, eles olharam o fitoeno, vejam, pré-suplementação e pós-suplementação. Então, o que está em pretinho aqui é o grupo carotenoides, e o que está em branco é o grupo placebo. Então, houve aumento significativo do fitoeno. Quando eles olharam o fitoflueno, houve aumento significativo também. Para o licopeno, foi significativo, e o total, que é o somatório de todos, também foi significativo. Então, esse foi o primeiro ponto do trabalho. Suplementar melhorou ou aumentou as concentrações plasmáticas. E eles olharam os níveis séricos de mioglobina, que é um marcador de lesão muscular. E aí, o que eles viram? No grupo que recebeu o controle, houve um aumento que foi mais pronunciado do que no grupo que recebeu os carotenoides. Então, de alguma forma, esses carotenoides conseguiram proteger a lesão muscular. Então, o que eles concluíram? Que a suplementação com carotenoides do tomate atenuou o dano muscular, mas não teve efeito na inflamação ou estresse oxidativo, que foram outros marcadores que eles avaliaram.
Esse estudo foi com o suplemento, né? Mas eu gosto de fazer conta. Então, eu fiz um pouco a conta de 11 miligramas e você conseguiria dar isso facilmente via alimento. Tá? Para você ter uma ideia, 30 miligramas de licopeno você tem em 100 gramas de molho, mais ou menos. Ou num copo grande de suco de melancia, você tem, e a melancia tem o licopeno mais biodisponível, que já está na forma cis. Né? Então, se for tomate, você tem que cozinhar para transformar de trans para cis. Se for melancia, já está na forma cis. Então, apesar de ser suplemento, a dose é nutricional também. Então, você conseguiria dar isso somente via alimentação. Né? Aí, sempre tem que fazer uma de advogado do diabo, olhar os dois lados da moeda. Né? Então, será que, dentro da área de fitoquímicos, eu sempre vou estar 100% seguro, e esse é o caminho, e, a partir daqui, só fitoquímicos? Ou será que existe a possibilidade da gente ter algum efeito colateral também? E a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, eu trouxe aqui como exemplo, né, não é que é para a gente usar modelo animal, mas para mostrar um pouquinho o que aconteceu, o resveratrol, né, que é bastante controverso, mas eu trouxe o que a gente tem na área de esporte. Então, nesse trabalho aqui, que foi em 2012 que eles publicaram, o que eles fizeram? Eles pegaram ratos, né, que fizeram protocolos de treinamento aeróbico, então eles corriam na esteira. Um grupo consumia a ração com resveratrol e o outro consumia a ração sem resveratrol. Essa era basicamente a intervenção. E aí eles avaliaram tempo até exaustão e a distância percorrida no time trial, que é basicamente você determina um período de tempo e vê o máximo de distância que o participante, o animal, o que for, consegue percorrer naquele período de tempo. E o que eles viram? Que a suplementação com resveratrol aumentou a capacidade de endurance nos ratos. Né? Aí eu lembro que até em 2012 eu vi esse estudo e falei, puxa, que legal, se a gente conseguir suplementar resveratrol no endurance e ter performance, deve ser um resultado interessante. Mas a gente sabe que de rato para humano existe uma distância absurdamente grande, os dados não podem ser extrapolados nunca, jamais, em tempo algum. Você tem que esperar o estudo clínico para ver o que acontece. Aí eu peguei alguns outros estudos com animais, isso daqui foi com camundongos, por exemplo, que mostrou que em camundongos a combinação de treinamento mais resveratrol aumentou a força muscular e performance em comparação ao treinamento isoladamente. Aí você fala, é bom para rato e bom para camundongo. Então, já tem outra categoria. Agora, de levar do camundongo para o humano, ainda a gente está muito distante. E aí publicaram, em 2016, eu recomendo que vocês leiam, uma revisão sobre resveratrol e exercício. Nessa revisão, eles trazem tudo do resveratrol. Então, eles partem de estudos in vitro, mecanismos possíveis. Então, se você olha o mecanismo possível do resveratrol, é lindo, porque estimula a PGC1-alfa, estimula a MPK, aumenta aqui, aumenta ali. É muito bonito in vitro. Estudos em animais, e depois eles chegam nos estudos com humanos. Quando a gente olha in vitro, é muito lindo. É basicamente a solução para tudo, porque tem um efeito sinérgico muito parecido com o do exercício e parcialmente parecido com restrição calórica. Então, seria como se você fizesse restrição calórica e treinasse sem fazer nada disso, mas isso é in vitro. Quando vai para modelo animal, os resultados são promissores também. Eles mostram aumento de força e endurance também. Agora, quando eles vão para resultados clínicos, ou seja, suplementação com humanos, nenhum até agora mostrou resultado benéfico. Então, com humanos tem somente 4, eu coloquei 3 aqui porque o outro eu vou mostrar, mas vocês veem que a dose foi bastante variada, né? Então, eles vão desde 250 miligramas a 600 miligramas por dia, em protocolo diferente. Então, aqui eles olham marcadores inflamatórios, aqui eles olham dor muscular tardia e treinamento em maratona, e aqui eles olham adaptações, resposta adaptativa ao treinamento, e nenhum ensaio clínico mostrou resultado benéfico. Né? Aí você fala, bom, mas eu aposto que deve ter algum resultado, eles não viram. Então, se não faz mal e não faz bem, eu posso testar. Né? É um raciocínio meio estranho, mas poderia ser feito. Né? Talvez não, porque pode fazer mal. Então, essa aqui é a preocupação. Né? Se não fizer nem mal nem bem, você escolhe, mas se fizer mal, talvez seja melhor esperar um pouquinho. E esse estudo, que foi publicado em 2016, que ele testou o efeito do treinamento durante 8 semanas, com e sem suplementação de resveratrol, em indivíduos idosos, em torno de 65 anos.
E aí, o que eles viram? O resveratrol diminuiu os efeitos positivos do treinamento na pressão arterial, colesterol e VO2 máximo. O exercício aumentou a formação do vasodilatador prostaciclina, mas o resveratrol causou uma mudança no equilíbrio vasoativo, favorecendo a vasoconstrição. Então, os indivíduos que treinaram sem suplementação tiveram mais efeitos benéficos do que aqueles indivíduos que treinaram com a suplementação. Aí você fala, mas foi um estudo, e foram com indivíduos idosos, e foi só uma dose. Então, não dá para concluir muita coisa. Não dá para concluir muita coisa mesmo, né? Então, o melhor é que a gente espere um pouquinho, mas eu coloquei isso só como um alerta. Porque, quando a gente pensa em fitoquímicos, eu mostrei aqui estudo com chamate, com chá verde, com carotenoides, a dose parecida com a nutricional tem efeito benéfico, sem ter efeito prejudicial. Mas, quando a gente suplementa isso isoladamente, a gente ainda não pode garantir que não tenha efeito prejudicial. Então, por enquanto, vamos tentar ficar mais próximo possível da dose nutricional. E talvez daqui a alguns anos a gente já tenha uma revisão só do resveratrol, por exemplo, e talvez seja um efeito dose-resposta. Pode ser. Coiracetilcisteína é assim, se você dá menos que 600 miligramas é ótimo, se você dá mais, atrapalha. Então, talvez você tenha um efeito dose-resposta, mas ainda é cedo para a gente falar, né? E, por último, a suplementação e a dieta rica em antioxidantes têm o mesmo efeito, né? Então, essa é a ideia. Será que eu consigo pegar todos os fitoquímicos que teriam que vir de uma alimentação balanceada, encapsular, e isso vai ter um resultado igual, né? Que é o sonho de consumo, porque comer certo não é tão fácil assim. Então, se conseguir encapsular, facilita a vida do paciente, né? E aí, esse eu acho que é o trabalho mais interessante para a gente como nutricionista, porque a maior parte das intervenções é isolada, isso foi uma intervenção mais abrangente, que foi uma tese de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que ele fez? Foram 13... Essa foi a pergunta dele, né? Alimentação rica em antioxidantes e suplementação têm o mesmo efeito? E aí foram 13 triatletas do sexo masculino, 21 anos em média, e que treinavam em torno de 15 horas por semana. E aí ele dividiu esses atletas em 2 grupos. Um grupo teve aporte de vitamina A, vitamina C e vitamina E 2 vezes a ingestão diária recomendada. Só que, num grupo, isso vinha da alimentação, e no outro, isso vinha de suplemento. Então, no grupo que vinha de alimentação, eles recebiam uma dieta que chegaria 2 vezes a DRI em vitamina C, vitamina E e vitamina A. O grupo suplementado tirava esses alimentos da dieta. Então, não consumia nenhum desses alimentos, então era uma dieta extremamente pobre em fitoquímicos, mas recebia essas mesmas vitaminas na forma de suplemento. É mais ou menos o raciocínio que o paciente faz. Eu posso não comer direito, mas eu tomo um suplemento que tem tudo o que falta, né? O que vocês acham? Deu na mesma ou não? Não deu. O que eles viram? O suplemento não teve ação antioxidante. A gente está falando de mesma dose, né? Após a dieta rica em antioxidantes, houve aumento nos níveis de sulfidril, da capacidade antioxidante total e uma redução de dano a proteínas carbonil. Então, a dieta antioxidante teve, de fato, esse efeito, né? E aí que os autores justificam, e que é bastante óbvio, mas é bom que tenha sido feito um trabalho para provar isso, né? É que, quando você entra com a dieta, você tem maior aporte de outros antioxidantes, como, por exemplo, os flavonoides, que estão presentes nos alimentos ingeridos. E isso promove uma maior proteção do que vitaminas antioxidantes isoladas. Então, eu falo para vocês, escolham um alimento fonte de vitamina C. Você me fala laranja, limão ou acerola, o que for, né? Não tem só vitamina C lá. Tem uma gama absurda de fitoquímicos, e os fitoquímicos atuam nos elementos de resposta antioxidantes. Então, a gente não consegue dar vitaminas antioxidantes isoladamente. Quando a gente dá alimento, a gente dá muito mais. E outro ponto, a gente ainda não sabe tudo que tem no alimento, né? Então, quando eu coloco suco de laranja no HPLC e vejo os picos, tem 2, 3, 4 picos que ninguém ainda identificou. Aí eu falo que o principal é a esperidina, que tem efeito anti-inflamatório, porque é o maior pico. Mas é um raciocínio muito simplista, né? Pode ser que seja um pico que nem identificado foi. Então, a gente ainda não sabe tudo o que tem no alimento. Então, parte são os compostos bioativos e muitos que nem sequer foram identificados. E o aumento do dano a lipídios aconteceu com a dieta, o que não aconteceu após a suplementação antioxidante. Eu vejo isso como um resultado bom, que não quebraria, né, a resposta adaptativa, né?
Então, quais seriam as considerações finais? Eu trouxe aqui um último artigo, que é uma revisão que eu acho que é muito interessante que vocês leiam, que é a mais recente que a gente tem, que é, de certa forma, o resumo da aula inteira, mas com todas as referências, então vocês conseguem se aprofundar um pouquinho mais, né? Que ele coloca o seguinte: o consumo crônico de antioxidantes é potencialmente prejudicial, né? Eu ainda acrescentaria que aqui a gente está falando das vitaminas antioxidantes, então sempre lembrem dessas categorias, né? O consumo crônico de polifenóis, como, por exemplo, a epicatequina, que é o que está presente no chá verde, pode ter efeitos benéficos, mas ainda são necessários mais estudos crônicos bem controlados. Tem uma outra conclusão que ele chegou, que eu não coloquei, mas que a N-acetilcisteína tem efeito benéfico, mas via endovenosa. Então, como a gente não pode dar endovenoso, a via oral não teve efeito tão significativo. E que a suplementação isolada de polifenóis pode ter efeitos adversos, então que a gente ainda tem que ter cautela. O que eu gostaria de falar como uma mensagem final? Tomem muito cuidado com o que está sendo avaliado em cada estudo. Tá? Se eles estão olhando simplesmente biomarcador de estresse oxidativo ou resposta adaptativa, porque isso muda toda a nossa interpretação. E eu não gostaria de ver a gente repetir 30 anos de erro novamente, agora com os polifenóis, ou seja, seguir exatamente o mesmo caminho, começar a olhar marcador de estresse oxidativo para daqui a 30 anos concluir que não era esse o caminho. Então, assim, selecionem bem os estudos, porque eu poderia ter colocado 30 estudos aqui, mas que não teria validade nenhuma, né? Selecionem bem o que está sendo olhado, para ver se vocês conseguem concluir se isso é bom ou não, né? Que é uma área bastante nova, né? Muitíssimo obrigada pela atenção. Gente, eu deixo aqui os meus contatos, né? E, se tiver dúvida, vocês podem perguntar.